A medida provisória publicada hoje no Diário Oficial da União deve incentivar a indústria naval usando dinheiro do orçamento. A medida do governo prevê 1 bilhão e 600 milhões de reais em renúncia fiscal. E sobre o mesmo setor, um estudo da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro mostra que, nos últimos anos, houve um aumento de 20% em postos de trabalho no país. Apesar das boas notícias, o levantamento também aponta que é necessária uma ação conjunta entre os setores público e privado para atrair mais investimentos. Um estudo publicado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a Firjan, defende o investimento no segmento naval. O documento é assinado por uma série de órgãos e entidades, incluindo o Ministério de Portos e Aeroportos, e destaca o potencial deste setor em gerar empregos e fomentar a inovação. Entre o final dos anos 60 e início dos anos 70, a indústria naval brasileira chegou a ser a segunda maior do mundo, atrás apenas do Japão. O segmento então passou por um declínio, retomou o crescimento no início do século XX, mas voltou a perder tração. Gerente de cenário naval da Firjan, Fernando Monteira explica que estes declínios ocorreram por fatores como a consolidação de mercados competitivos no exterior e mudanças estratégicas nas políticas públicas de investimento do Brasil, e que a retomada depende de esforços do setor público em conjunto com o privado. A gente tem que ter o interesse do governo nessa revitalização, pelos benefícios que ela traz, com geração de emprego, renda, movimento da economia, mas ela tem que estar em consonância com o que o mercado está esperando que aconteça. Em 2014, o segmento naval chegou a empregar 82 mil pessoas. Mas com a retração no investimento, esse número caiu para 21 mil em 2019. Mas a gente vem passando por um momento de retomada. Tanto o Rio quanto o Brasil cresceram, mas o Rio cresceu a um ritmo maior. A gente teve um aumento de 20% nesse período no Brasil, e enquanto no Rio de Janeiro ficou aí na ordem de 35%. Ele teve um ritmo maior de geração de emprego por causa desse histórico que o Rio de Janeiro tem, dessa proximidade que o Rio de Janeiro tem com o maior mercado demandante, que é de óleo e gás. A Firjan ainda defende o setor naval como catalisador de inovação, que levaria o país a aprimorar suas expertises em engenharia e tecnologias offshore, por exemplo. O Sinaval, sindicato do setor, afirma que a indústria brasileira está pronta para operar de maneira mais ampla, com estaleiros competitivos instalados e capacidade de produzir poluindo menos que a China e a Coreia do Sul. A entidade pede que sejam atacados entraves tributários, trabalhistas e deficiências em infraestrutura para que o Brasil possa explorar este potencial.